Todo ano a gente sempre acaba falando nisso, mas acho que dessa vez é definitivamente a temporada mais doida dos últimos anos. E de tudo que a gente pode falar dessa temporada, Cavaliers e OKC, Shai disputando direto com o Nikola, o MVP, como nesses últimos jogos o mesmo time poderia acabar em segundo lugar ou em oitavo da conferência, nada deve ter sido mais maluco do que a troca do Luka Doncic. Primeiro que eu não sei que troca é essa que o Nico Harris pensou que seria melhor pra equipe, já que só o fator do Luka ter chegado no time fez o Lakers, que talvez nem pegasse play-in se você fez o início da temporada, fizeram ele se classificar em terceiro da conferência. Se você perguntasse até pros fãs do Lakers antes da troca do Luka acontecer, nem eles iriam acreditar que eles acabariam tão bem nessa temporada. Até o 2K simulou que eles iam precisar do play-in. E o que eu tô torcendo pro Lakers ser o campeão desse ano é doideira, porque foca comigo aqui. E literalmente desfocou, inclusive. A gente teve Boston Celtics ano passado se tornando o maior time da NBA. Um campeonato na frente do Lakers. E nem vem começar a falar de mim sobre Copa NBA, beleza? Imagina se esse ano que o Lakers talvez tivesse que pegar o play-in na melhor situação para ir pros playoffs, do nada que já tinha o LeBron, que é o maior jogador de todos os tempos, com a chegada do Luka, que vai ser o maior jogador de todos os tempos quando o LeBron se aposentar, vem e ganha no ano seguinte do Boston o campeonato para empatar de novo os dois times como os maiores campeões da NBA. Tudo em troca de um Anthony Davis, que realmente se encaixou ali quando ele tava saudável, mas não consegue ficar 20 jogos sem se machucar. O primeiro jogo que eu vi do Luka jogando com o LeBron e o Austin Reeves, que é o novo Chris Bosh desse Big Three do LeBron, considerando o Dwayne Wade, né? O Luka Doncic no caso. O Luka fez mais rebote do que ponto. Rebote! Ele é armador. É impressionante como ele tá jogando leve, porque ele passa pro LeBron, ele fica até com o sorriso do rosto, tipo assim, não tô mais jogando com tanto pangaré. Ainda tem uns pangaré. Não tô jogando com tanto pangaré. E o mais doido é que essa troca do Luka faz o pessoal achar possível agora que o Jokic pode ir pro Lakers. Porque por algum motivo, o Nuggets demitiu o treinador faltando 3 jogos pra acabar a temporada. E antes o que todo mundo pensaria, nossa, imagina o Jokic sair do Nuggets ou o Nuggets abrir mão do Jokic. Agora que o Mavericks abriu mão do Luka, pode até voltar o Michael Jordan de volta pra NBA, que ninguém mais vai estranhar, porque agora tudo é possível. E falando em tudo ser possível, eu não me surpreendo tanto no Oklahoma City Thunder tá em primeiro lugar da conferência, porque já faz um tempo que esse elenco super jovem que começou tudo, esse Oklahoma City Thunder é a prova do que deve ser uma verdadeira rebuild. Não desperdiçaram um futuro trazendo Bradley Beal pro time, e agora esse pangaré custou pra gente... Cara, eu não quero nem falar do Suns, vamos continuar falando do Oklahoma. O Oklahoma construiu um núcleo, fez o draft, montou um time unido, engajado, e mesmo sem ter um LeBron, sem ter um Jokic, sem ter um Giannis, eles conseguiram até de forma relâmpago se solidificar como um dos melhores times da NBA. Se a gente começar aqui da temporada 2021-22, antes do draft do Chet Holmgren, que foi draftado em 2022, eles foram quase o pior time da NBA. Só não foram pior do que o Rockets, que inclusive tá bom pra caramba esse ano também. O que aconteceu com o Rockets que eu não vi? Eles vindo igual foguete. Que inclusive tá no nome, agora que eu parei de pensar que é um bom trocadilho. E aí depois, na primeira temporada com o Chet Holmgren, eles também não foram tão bem, porém depois de draftar o Chet Holmgren, ele ficou fora por causa daquela cagada da pré-temporada que ele se machucou pisando no pé do LeBron, e aí eles ficaram em 10º da conferência, mas na temporada anterior eles já conseguiram ficar em primeiro lugar, dando trabalho com 57 vitórias, e não contente, eles fizeram a mesma coisa de novo, dessa vez com o elenco, ó, com 68 vitórias, 68. E de todos os quase 80 anos de NBA, somente 6 times na história ganharam esse número ou mais. Inclusive, somente 2 passaram de 70, e esses 2 foram mais o Bulls de Michael Jordan, que foi campeão, o Golden State Warriors antes do Durant entrar no time, eu nunca esqueço isso porque eu sempre achei que era o Durant, e eu fui fazer o roteiro do meu vídeo e fiz tudo errado essa parte, porém apanharam do LeBron. E tirando isso, nós temos também o Los Angeles Lakers, outra vez o Chicago Bulls, o 76ers, mas isso a época que, né, e o Boston Celtics, que acabou perdendo a final da Conferência Leste. E qual que é a maior semelhança entre a maioria desses times? Que todos ganharam a final da NBA. Imagina você ter sido uma pessoa como eu, por exemplo, que viu Durant, viu Westbrook, e do nada você vai ver Oklahoma City campeão, com Chet Holmgren e Shai Gilgeous-Alexander. Eu duvido que alguém teria apostado isso no passado, sendo que é o segundo ano seguido que eles batem em primeiro, hein? Ano passado foi justamente o Mavericks que eliminou ele dos playoffs, porém, por enquanto, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda vai ser
decidido quem vai ficar em 8º lugar, porque tá rolando play-in ainda, então vamos ver como é que vai ficar essa chave. Mas sabe qual que é a coisa mais bonita pro Oklahoma esse ano? Além de quase ganharem 70 jogos, o Luka não tá mais no Mavericks, porque o Mavericks mandou ele embora. E aí, sabe qual que é a relação entre campeonato e o Warriors, que foi o time com maior vitórias, o time com mais vitórias desses 6, que ganharam mais de 68 jogos? Justamente o Cleveland Cavaliers, porém dessa vez sem ter LeBron James, somente com o Donovan Mitchell e companhia, porque aparente de algum modo, quando você traz Donovan Mitchell pro Cavaliers, você consegue convocar de novo o Cavaliers de 2016, que inclusive foi a última vez que o Cavaliers foi campeão. E essa temporada tá tão absurda que não só o Oklahoma tá vindo atropelando com tudo, com grandes chances de ser campeão, não só a gente tá revivendo o Cavaliers de 2016, que foi justamente o mesmo Cavaliers que ganhou do Warriors de 73 jogos e são o primeiro lugar da própria conferência, tal qual o Oklahoma está no primeiro lugar da sua conferência, assim como também está na mesma lista dos poucos times que ganharam mais de 67 jogos, tal qual o Warriors que apanhou pro... Você tá entendendo o ponto que eu quero fazer? De um lado a gente tem a melhor equipe da história do Oklahoma City Thunder de novo em primeiro lugar da conferência e vindo forte pra um título, do outro a gente tem um dos melhores times do Cavaliers que chegou perto nos quesitos de temporada regular, como o Cavaliers do LeBron James, e do mesmo jeito que a gente teve a final do Cavaliers de LeBron James, que foi campeão das finais contra o 73-9 Warriors, que foi o time mais vitorioso da história, a gente pode ter de novo, desde aquele campeonato, o Cavaliers vindo pras finais contra o melhor elenco da história do OKC e um dos melhores da história da NBA. E pra deixar tudo mais biruta ainda, esse era o líder dos times da NBA a última vez que a NBA teve 3 times com mais de 60 vitórias. Donovan Mitchell fazendo o papel de LeBron James, como eu já falei aqui, Jason Tatum recebendo o bastão do Garnett, lá ele, e o Shai Gilgeous-Alexander ocupando o espaço que naquela temporada foi de Kobe Mamba Mentality Bryant. E essa vai ser a primeira temporada que a gente vai ver o Oklahoma City travando 2 batalhas. A primeira de pela segunda vez ser o primeiro colocado da conferência e mais uma vez vir cedendo pra título, dessa vez com um dos melhores elencos da história. E a segunda, o Shai Gilgeous-Alexander tentando levar mais um MVP pra história do time, enquanto tem que enfrentar o servo Nikola Jokic, que não só é o primeiro pivô da história da NBA a ter um triplo-duplo de média. Ele fez um triplo-duplo de média na sua primeira temporada, depois de já ter sido 3 vezes MVP. Nessa temporada ele pode se juntar a uma lista, com todo o mérito dele, que só tem 4 jogadores. LeBron James com 4 MVPs, Jordan e Bill Russell com 5 MVPs e Kareem Abdul-Jabbar com 6. Sendo que, vamos ser honestos, já era pra ele estar nessa lista se o Kendrick Perkins não tivesse dito, e eu vou falar isso pra sempre, que a NBA era racista por estar cogitando o Nikola Jokic, que aí no fim das contas, como tudo na NBA é política, o que é normal, uma liga gigantesca, até, pô, futebol é assim, a FIFA, pô, pelo amor de Deus, acabou levando o prêmio pro Joel Embiid, que também jogou muito bem aquela temporada, mas eu não acho que merecia mais que o Jokic. E o mais doido de tudo é que o Jokic não só é o primeiro pivô da história a fazer um triplo-duplo em uma temporada, como ele se juntou a uma lista que só tem 3 jogadores na história. Esse feito é tão absurdo que não é só como se ele fosse um pivô dos, sei lá, 400 alas que conseguiram. Só 3 na história conseguiram. A única coisa é que coincidiu de um pivô ser muito bom em passar bola. E aí essa vai ser a disputa de MVP mais... Eu tô me vendo aqui o mesmo esquema que foi o MVP do Harden contra o MVP do Westbrook. Que qual que é o lance? MVP é pra ser o jogador mais valioso. O que eu acho que talvez vocês concordem comigo, deveria ser um prêmio individual, certo? Porém, o Jokic tem chance de perder esse MVP, mesmo estando em todas as estatísticas, só porque o Oklahoma City tá em primeiro lugar. Porque no fim do dia, o prêmio mais valioso é pro jogador também que ajuda mais a equipe. Por mais que o Jokic tenha um triplo-duplo de média, o Shai, a única coisa que tá liderando é em ponto, mas pelo time ter se classificado em quarto, tomara que a gente consiga ver a história acontecer novamente. E eu vou mostrar em números aqui porque eu acho que o Jokic merece mais que esse Shai. Pontos, beleza. Só um pouco mais à frente do que o Nikola, certo? O Nikola em terceiro lugar, Shai em primeiro lugar em pontos. E rebotes, o Nikola também tá em terceiro lugar. Mas aqui acho que nem tem armador aqui no meio. Tanto é que não tem nem o Shai, beleza. Mais assistências, o Nikola tá em segundo. O Shai nem aparece no top 10. Mais roubos de bola, o Jokic tá em segundo. O Shai aparece em quinto, beleza. Mais tocos por jogo, o Nikola não aparece aqui porque ele não pula 2 palitos do chão, essa é a verdade. Mas mesmo se ele tivesse, eu não ia contar contra o Shai, porque toco a gente sabe que posição, altura, enfim. Melhor porcentagem, nenhum dos dois tá aqui. Melhor lance livre, o Shai aparece. Eu não acho que lance livre conta tanto assim. 3 pontos, nenhum dos dois. Por mais que ele consiga fazer cesta de trás do meio da quadra com uma mão só. Mais turnovers, uma lista ruim pra aparecer. O Nikola tá em quinto. E o Shai não tá nem aparecendo. Ponto muito positivo pro Shai. Duplos, Nikola Jokic em segundo lugar. Triplos duplos, Nikola Jokic
com 23 triplo-duplos de vantagem do Giannis, que é o segundo lugar. Se a gente fizesse um esquema de pontos tipo Fórmula 1, de acordo com essas classificações, enquanto o Shai tomaria 10 pontos de uma estatística e 8 na outra, não sei, o Jokic ia levar 7 em uma 5 e 10 na mais difícil delas. E não precisava ser fã do Shai ou do Nicola pra ter sentido a adrenalina dessa temporada. Tanto que se você era um fã do Memphis Grizzlies, por exemplo, você poderia ter acabado a conferência em terceiro lugar ou precisar do play-in acabando em oitavo. Assim como o Nuggets, assim como o Clippers e quase assim como o Warriors e com o Timberwolves. 5 times poderiam estar enfrentando os mais fracos da conferência ou poderia estar precisando de 2 mata-mata para avançar, porque para quem não sabe, só o vencedor do 7º e 8º avança para o 7º local, o perdedor do 7º e 8º tem que disputar contra o vencedor do 9º e 10º no play-in. Tá balançando a câmera porque eu tô balançando a mesa, tá? Foi mal. O cenário foi tão maluco que o NBA da Bad teve que fazer uma estatística de vitórias e derrotas pra saber a classificação que cada um ia dar. E era simplesmente 16 possibilidades diferentes que poderiam acontecer nessa temporada. Desde só um ganhar até só um perder. E mesmo assim daria colocações completamente diferentes. Eu lembro de temporadas da NBA que só foram decididas nos últimos jogos. Aliás, o mais normal é a temporada da NBA ser definida de fato no último jogo. Porém, eu não lembro de uma temporada da NBA que aconteceu tanta coisa junto. Um time precisando ali ser definido quase que na tabela do Brasileirão, que depende de saldo de gols, tá ligado? Tanto que o níveis dos times elevou tanto, que essa é uma postagem antiga, mas eu queria mostrar pra vocês em algum vídeo. O que 9 anos atrás era visto como um completo absurdo, no sentido de, tipo, caraca, que incrível. Os 2 melhores chutadores da história talvez não, né? Porque Ray Allen tá na frente do Clay, enfim. Mas os 2 melhores chutadores da atualidade quebraram um recorde de cestas de 3 pontos juntos por um time só. Quarta pra 9 anos depois, até o pior chutador de seu time tá ajudando a sua equipe a passar o recorde dos melhores arremessadores da história. Inclusive, até o odiado do Grayson Allen, quando estava no meu Phoenix Suns, eu nem sei se ele ainda tá. Ele ainda tá no Suns, eu nunca ouvi mais falar dele. Impressionante. Quem pisa no meu time um tempo depois fica na bosta. Impressionante. Foi líder de porcentagens de arremesso, né, de 3 pontos. O cara, 1 ano ou 2 anos atrás, mas acho que foi ano passado, tava fazendo mais cestas de 3 pontos que o Stephen Curry. E nessa temporada, todos os times passaram a marca que há 9 anos atrás parecia algo que só o Curry e Klay Thompson sabiam fazer, tá ligado? E é óbvio que eu ia deixar a cereja do bolo pro final, que é justamente a internet fazendo o seu trabalho com os glazes de LeBron James. Pior que eu não consigo falar pra vocês qual que eu acho melhor, a LeBron James, ou se eu prefiro a My Glorious King LeBron. Cara, das temporadas que eu vi, que eu estive presente, não quando eu tava na barriga da minha mãe ainda, e quando todo mundo falava que o Michael Jordan era o melhor da história, mas aí fica meio difícil eu ter acompanhado alguma temporada, porque mal tinha internet ainda, por cima passava tudo na TV da Band, nem meu pai conseguia assistir direito. Então eu só posso falar das temporadas que eu estou vivo. Essa é facilmente a melhor temporada da história. Eu espero que os playoffs sejam acima disso. E a única coisa que superar tudo é você virar membro do canal. Achou que eu ia botar o fim dos cortes de novo nessa fala? Os real MVPs de verdade desse canal é todo esse pessoal que apoia o meu trabalho, virando membro por menos de uma coquinha, cara. Você gosta de beber uma coquinha, mas não gosta de ver meus vídeos pra trazer um pouco de risada pro seu dia de graça. Talvez eu falar de graça queime meu peixe, agora que eu parei pra me tocar, enfim. Apoiando esse canal, não só me ajuda a me motivar a trazer mais vídeos, principalmente os de tela verde que dão trabalho, que eu tenho que fazer agora, como você também me ajuda a não mandar embora nem o Dre e nem o Rafa que estão editando meus vídeos por enquanto. Então deixa de ser duro e vira membro do canal. Mas se você não é capaz nem de achar uma nota de 5 no chão, a sua obrigação é se inscrever no canal, porque você ficou até aqui. Hoje eu trouxe tanto a Chorelli quanto o Batman, que não me deixam mentir. E já que a mão não apodrece se você se inscrever, clica no sininho e se inscreve, pelo amor de Deus, não seja ruim. Agora você tá livre pra continuar o seu dia com um vídeo que o YouTube acha que você vai gostar, mas se você acha que o YouTube tá meio paia hoje, esse é o último vídeo que eu postei no canal. Muito obrigado por você ficou até aqui. Não esqueça de beber água, vou fazer isso agora. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis.